O que ele pensa? Então eu prefiro voltar para Portugal, mas aí pegar lá um grande. Porque pro PAOK ele não volta mais, certo? Certo. Se ele escolheu sair do PAOK para vir ao Palmeiras, é porque ele entendeu que, a minha chance de dar um salto, eu posso ir para outro continente, mas pegar um time grande que vai brigar por títulos, porque os títulos não é o que o PAOK vai me dar. Não faz sentido ele voltar e voltar para onde ele estava antes. Então, o que ele pode querer? Um dos grandes de Portugal? O que ele pode querer? Um intermediário numa das ligas maiores que é a portuguesa? Se ele colocar o empresário dele para trabalhar, talvez ele arrume. Vários técnicos portugueses trabalham na Europa. O Paulo Fonseca dirigiu a Roma do Jean. O Paulo Fonseca é melhor que o Abel Ferreira? Não tem o Jean, não? Não acho mesmo. Pelo trabalho na Roma... Não tenho essa convicção também. Assim como outros técnicos portugueses trabalham nas grandes ligas. O técnico português é uma grife que a Europa gosta. Então, se ele quiser falar, eu vou pegar 6 meses para descansar aqui, de repente vou ver se tem um projeto legal para a próxima temporada, ele pode. Ele pode também pensar, Portugal pode ficar fora da Copa. E se eu for o cara para fazer toda uma reconstrução, né? Trazer de novo Portugal aí para uma Euro, para uma Copa do Mundo. Mas não sei, porque ele é jovem também, e eu acho que ele gosta desse dia a dia, ele gosta da preparação do jogo. Ele pode não gostar de só ter jogo, como é aqui. Mas também de jogar de vez em quando, eu não sei se ele gosta. Então, tem que pensar muito nisso, né, gente? O Léo tá falando, ele gosta da preparação de jogo, o Calçade ressaltou esse ponto também, né? O quanto deve ser desgastante para ele preparar um jogo atrás do outro na quantidade de jogos que a gente tem aqui. E eu fiquei impressionado, acho que a gente tem os trechos, até vai poder mostrar, fiquei impressionado com as entrevistas dadas pelo Gustavo Scarpa e pelo Rafael Veiga no ESPN-FC hoje à tarde, quando eles falam exatamente disso, né? O Scarpa, enfim, falando que, cara, nunca um técnico na carreira dele preparava os jogos da maneira como ele prepara. Acho que podemos até ver os vídeos, né, Paulo? E aí a gente comenta, porque para mim é a prova não só desse desgaste que o Calçade citou, mas da importância, quer dizer, do quanto tem a mão dele, goste-se ou não do estilo, e isso está muito claro para mim, o quanto tem a mão dele, né, nessa campanha, nas escolhas, nas escalações inusitadas em praticamente todos os jogos do mata-mata. Então, enfim, acho que é legal a gente ver até os trechos do Scarpa e do Veiga aí para poder falar mais. Temos, né? Ah, é? Temos o Dimas, eu tinha até falado pro Dimas. Acabei de perguntar pro Dimas, falei, você separou aquela... Pois é. O Dimas, a próxima vez avisa peixinho do editor-chefe, combinando o VT por fora. Aliás, quer dizer que o Dimas... Sem passar pelo apresentador. É bom saber que o Dimas voltou, inclusive, né? Então você olha para aquela câmera ali. Não, eu já chamei. Mas chama, não. Tem que ter com o serviço completo. Não, até porque aquela pinta de apresentador. Ao seu lado, exato, não tenho essa pinta, né? Ao seu lado, né, um monstro da apresentação. Eu fico constrangido, portanto, chame você. Por favor, Dimas. Então, o VT do Jean Oddi, por favor. Dias antes, né, da final, o Abel falava pra gente, eu tenho um plano, só acredita em mim, confia em mim, só faz, tá, que vai dar certo. Cara, no jogo acontecia exatamente o que ele falava. Ele, todo o staff, a comissão, né, estudaram muito bem, porque realmente essa bola, né, que o Gustavo deu no Mike na profundidade foi uma bola que ele frisou bastante pra gente. Desde segundo eu já fui colocando na minha cabeça o que eu ia precisar fazer. Então o Abel tem as ideias dele e ele é fiel aos pensamentos dele. E ele chamou ali, né, os jogadores e mostrou primeiro pra gente, né, na televisão, mostrou pra gente na prancheta dele, né, qual que era o plano que ele tinha, o que ele imaginava que pudesse dar certo. Não teve muito tempo para trabalhar em cima da final, né, do jeito que ele queria, mas foi um jeito tão certo, tão objetivo, que pra gente, jogador, ficou muito fácil e a gente entendeu muito aquilo que ele queria. De todos os treinadores que eu já tive, acho que é o que mais mostra vídeos, lances, e é muito apegado a essa questão tática, sabe? Eu mesmo, né, falo por mim, assim, na final eu fiquei muito à vontade porque eu entrei
sabendo o que eu tinha que fazer 100%. Por essas e outras, Vitor Birner, seria Abel Ferreira o maior nome do título do Palmeiras? Para mim, sim. Porque ele tem um bom elenco, ele tem um elenco respeitável, que a maioria dos técnicos gostaria de ter à disposição, mas ele conseguiu vencer na semifinal e na final 2 treinadores que tinham elencos melhores. Na semifinal ele não venceu, né? Mas ele conseguiu eliminar o Atlético, e ele não poderia ter feito outro tipo de jogo contra o Atlético, apesar das críticas, porque a gente tem que lembrar do blá blá blá, né? Muito retranqueiro, é uma vergonha para a história do Palmeiras, o jeito que o time jogou a partida do Allianz Parque, né? As críticas que ele recebeu, que também devem incomodá-lo bastante, porque há muita falta de compreensão do que é possível você fazer com um elenco, porque não existe o jeito certo de se jogar futebol de uma maneira única. Existe o jeito que mais se adapta ao elenco que você tem e que torna o seu time mais competitivo possível. Quando eu cobrava, por exemplo, deixa eu falar disso do Flamengo, o futebol de mais perto e pressiona, se tem condição física para isso, é porque esse futebol, além de ser bonito, ele é o melhor jeito que aquele elenco conseguiu render até hoje. Pode render de outro jeito. Não dá para tirar do Palmeiras mais do que esse cara tirou. Então, o título do Palmeiras, ele é alicerçado principalmente na força coletiva da equipe. E os jogadores explicaram de onde vem essa força. Cada atleta fala, eu sabia exatamente aquilo que eu precisava fazer em campo e eu entrava assim, mais tranquilo, concentrado naquilo que eu preciso fazer. A jogada do gol, uma jogada pensada em cima de um erro do outro treinador que comete muitos erros, até pauta para depois nesse mesmo linha, e usado de maneira perfeita pelo treinador. Então ele é o protagonista do título, que também tem, obviamente, outros vários personagens. Eu acho o Veiga, para mim, o grande jogador da temporada do Palmeiras, e talvez para ser campeão da Libertadores da temporada do futebol brasileiro. Tem uma briga ali com o Hulk, né, que tem mais protagonismo individual e que vai dar um título pro Atlético do Campeonato Brasileiro, mas o nome, para mim, sem dúvida nenhuma, é Abel Ferreira, e eu espero, apesar de não ter muita esperança, que os outros técnicos do futebol brasileiro olhem um pouco pro que ele faz e tirem alguma coisa de bom, porque uma hora ele vai embora e as coisas aqui precisam continuar andando, e elas andam muito devagar na parte coletiva quando a gente fala de preparação das equipes. O Flamengo teve isso com o Jorge Jesus. Não é porque é português, é pela forma de trabalhar. Então, você está falando de equipes muito parecidas, porque o Flamengo saiu Pablo Mari, saiu o Gerson, saiu o Rafinha. Você tem basicamente o mesmo time. Então, ele viveu o lado oposto desta vez, que é um jogo de pouca informação. Não adianta querer dizer que é igual, não é. Você está no estádio, você observa às vezes coisas diferentes. Por exemplo, o posicionamento corporal dos jogadores do Palmeiras na marcação é um absurdo. E é treinamento. Você não fala pro cara, olha, como você se comporta quando a bola estiver do lado esquerdo. Você está virado para o jogo. Como você se comporta do outro lado? Como você recua? Por exemplo, o Palmeiras tem uma preocupação intensa de retirar o espaço do Flamengo na marcação. Então não é aquela marcação à distância, é a marcação que você toca. Quando puder tocar, toca. E isso revela uma tensão. O Scarpa é um absurdo. Enquanto o Scarpa teve, não teve o Michael, né? Ele teve o Isla, porque ele cuidava do Isla. Por quê? O Everton Ribeiro vai por dentro, virava um assunto para o Piquerez. O Isla descia, o Scarpa ficava entre o Piquerez, o Isla, para não deixar o Isla receber ou evoluir, e também dar um reforço por dentro. E o Scarpa, você percebe a concentração, ele é o maior assistente do Palmeiras. E ele estava ali, ó. Ali, era muito legal ver. Aqui. O cara tá numa concentração absurda. E aí, se você dividir o jogo não divide. Você não divide o resultado do jogo nem o jogo. Mas vamos dividir. No aspecto físico, quem era melhor? Palmeiras. Isso era óbvio. Saiu o Flamengo. Muitos dos problemas do Flamengo surgiram por aí. No aspecto tático. Palmeiras. Treinador. Idem. E técnica. Flamengo. Flamengo. Só que sem o físico,
você coloca a técnica em risco. Mesmo assim, foi um jogo difícil. Então, isso é a certeza do futebol? Não existe certeza. O que existe é o seguinte, você tem que fazer o máximo dentro das suas possibilidades e tentar, no final, sair com o título. Agora, certeza... Porque, e se a bola do Michael? Mas e se as outras também? Então, isso faz a diferença. Então, ele sabia, e o Abel falou isso na coletiva, no pós-jogo. Ele, ao dividir a forma analítica o jogo, ele sabia onde ele poderia ser melhor e onde estava o Flamengo. Agora, se o Abel Ferreira é treinador do Flamengo, você acha que ele começava com a Arrascaeta e o Bruno Henrique? Felipe Luiz? Não sei. Ele, como treinador do Palmeiras, ele tinha total condição de escolher quem ele quisesse para começar o jogo. Por exemplo, a gente tinha convicção que o Felipe Melo ia jogar. Lembra que a gente falava aqui que o Felipe Melo fez lá um terceiro zagueiro contra o Sport? Era um negócio estranho, de onde saiu aquilo? Na final ele entrou para fazer aquilo. Por que ele entrou antes? Porque ele não tinha condição física. Ele preferiu os caras inteiros. E ainda ele trocou os 2 volantes, né? Aí os dois entraram E muitas vezes deram conta do ele é recado. muito criticado por isso, e acho até que em algumas vezes as críticas cabem, porque o Abel também não é Deus, Claro. mas muitas vezes ele abre mão dos jogadores mais técnicos. Inclusive foi o caso na própria decisão, né? Tanto com o Dudu como com o Veiga, inclusive, claro, depois a gente soube que eles mesmos pediram para sair, principalmente no caso do Dudu, né? O Eduardo de Menezes informou, mas é comum ele fazer isso também. Porque nessa divisão, nesse olhar para todos os componentes que definem o resultado de um jogo de futebol, às vezes, na visão dele, que nem sempre é a visão correta ou indiscutível, até porque não sei se tem visão correta e visão errada, perfeito, exato. Mas, às vezes, na visão dele, eu vou abrir mão da técnica. Eu vou abrir mão da técnica em prol da questão física, em prol de outras coisas. E é assim. E às vezes as coisas vão dar certo e às vezes não vão dar. E o fato de você ter tido chances do adversário... Obviamente que o Flamengo vai sempre criar, por mais incapaz que seja o treinador do Flamengo, quem vier a ser, o Flamengo com esses caras vai sempre criar... Instrução zero para eles. Eles vão sempre criar 4 ou 5 chances. Claro, você sabe disso, né? Mas tem que tentar minimizar. Ainda criando 120 minutos, né? 2 finalizações certas. Exatamente. Como o Everton defendeu, né? O do Arrascaeta ali, que é uma defesa mais difícil do que parece, porque a bola está muito próxima dele, ele faz um gesto técnico muito difícil. Talvez mais do que o gol que ele tomou. Sim. O gol, ele ficou na dúvida entre passa o gol eu sou capaz de entender que um goleiro do nível dele não deve tomar a bola, mas como 90% daquela bola é cruzada, Exato. Ele tenta diminuir um pouco o ângulo. Então ele faz uma aposta ali no que é mais provável, e o Gabigol, que é um ótimo jogador, faz o improvável e acerta onde a bola podia passar. Então acho que assim, é uma jogada que ele podia defender, mas... É que goleiro do nível dele você cobra mais, mas ali o Gabigol foi... Mas é isso, que assim, queira ou não... Ele admitiu hoje, né? Agora há pouco, o Everton admitiu na televisão que falhou. Que falhou. Que poderia ter feito diferente. É o cara que se cobra. Mas é um goleiro... Ele costuma pegar essas bolas. Acho que nível... É isso, do goleiro desse nível, assim, tem vários... É interessante, o Birner tocou no ponto, né, do protagonismo do Hulk, a gente vai falar de Atlético mais pra frente, mas você consegue pensar assim, cara, tira esse cara do time e talvez pudesse ser, mas ia ser muito mais difícil o título. Do Palmeiras, você não tem esse cara. Não porque tem. é claro que com outro no lugar do Everton ia ser mais difícil, com outro no lugar do Gustavo Gomes ia ser mais difícil, com outro no lugar do Veiga ia ser mais difícil, mas com outro no lugar do técnico ia ser talvez muito mais A difícil. gente vai falar de Renato mais pra frente. Vamos deixar só uma aqui. Próximo bloco. Uma dúvida. Renato tinha, na verdade, condição de chegar no Flamengo, falar assim, Bruno não vai pro jogo e Arrascaeta também não. Porque é o seguinte, o Flamengo trabalhou o tempo todo por ter todos e acreditou que com todos tudo daria bem. E eu não vejo no Renato o gestor capaz de dizer assim, 2 titulares vão ficar no banco porque fisicamente eles não estão em condições de encarar uma final. Perfeito. Aí você entra com 2 jogadores aqui na frente, como é que eu marco a saída ali? Porque envolve o Palmeiras, por isso que eu vou falar. Bruno Henrique, que jogou contra o Corinthians, né? Foi ótima a vitória sobre o Corinthians, ficou 10 dias sem jogar. A final da Libertadores, aí quando pediu para o Abel para botar o time titular contra o São Paulo, ele falou não, é por isso, porque ele tinha uma Libertadores para jogar, o outro jogou no meio de semana e ficou 10 sem jogar, e não aguentou a final. Mas a torcida do Palmeiras está meio feliz porque perdeu para o São Paulo. Exatamente, só que ele tem hoje, quando o São Paulino fala para ele que é tri da América, ele fala, eu também. Só. Eu também.
Eu também sou. E aí? Né? Muito preocupado. Então, é o seguinte, cara, se eu tenho a Arrascaeta e tenho o Bruno Henrique, que não estão 100%, como é que eu faço pressão na saída de bola do Palmeiras? E aí o Data ESPN nos abastece, o Renato tinha que saber disso também. Everton, Luan, Gustavo Gomes, são esses grandes lançadores do Palmeiras. Como é que saiu o primeiro gol? Lançamento do Gomes. E onde é que estão os caras? E o Gomes com alguém no cangote dele ali, ele não ia ter a tranquilidade de levantar a cabeça ali já achar o corredor. É lógico. E assim, a gente tem que Passe ver sai torto. para o quanto a questão física foi determinante para que o Palmeiras jogasse do jeito que jogou. Porque tudo bem, você pode até falar que no segundo tempo baixou um pouco demais as linhas, né? O Zinho, inclusive, falou isso na transmissão e eu concordo. Agora, ainda que com as linhas mais baixas, o Palmeiras o tempo todo, durante o jogo todo, tirava todo e qualquer espaço dos jogadores do Flamengo quando eles recebiam a bola. Qual foi a resposta na prorrogação para a linha baixa? Daverson. Exatamente, para dar profundidade. Agora, para fazer aquilo... Você imagina ter jogadores não no seu auge físico, no seu melhor... E mesmo assim... Né? Os caras saíram desgastados. Os caras que tiveram que deixar o Palmeiras, deixaram o time porque estavam se matando a tal ponto que eles não tinham mais condições de continuar dentro de campo. Então, eu acho que quando o Calçade fala de ter poupado no jogo contra o São Paulo e daquilo ter sido importantíssimo, é aquilo que, inclusive, o seu irmão, preparador físico, falou. Cara, a melhor preparação física, olhando para esse jogo... é não jogar uma semana antes, né? É jogar exatamente uma semana antes. Um pouco mais já interfere negativamente. Exatamente. Não jogar 10 dias, não jogar 3 dias, jogar exatamente uma semana antes. No final da temporada, não é o começo, é o final. E aí a gente olha para o que foi o jogo e para o fato de que esse bom preparo físico foi determinante para a vitória do Palmeiras. E não pode não dizer que o Abel estava plenamente correto. E digo mais, mesmo que tivesse perdido a final, mas com um jogo muito parecido com o que foi esse jogo. O Bruno jogou contra o Corinthians, saiu com problema, o Flamengo ganhou com um gol dele, que muda o que é a vida do Flamengo, nada, mas perdeu um jogador por 10 dias até a final. Ele não suportou jogar o tempo todo. Então ali teve um custo. Teve um custo. O custo, claro, você jogando... Alto. Foi o meio de semana. Foi o meio de semana. Né? Não foi aquela... Agora, o Flamengo viveu essa história de recuperar, sim. Porque a gente ouve coisas, né? Aí você vai e começa a ouvir coisas. Não. Arrascaeta, 100%. Aí tá bom. Joga 3 de outubro, tá 100%. Então tá legal. Eu guardei pra mim, fico quieto, só vendo 100%. De quem não joga 2 meses, Birner. Eu lembro da entrevista do Abel após eliminar o São Paulo. Olha só um parênteses, eu sei que não é pauta. Parabéns à direção do São Paulo pelo seu campeonato do Mundial no início da temporada. Perdeu o tabu contra o Palmeiras e, no final das contas, a temporada vai entrar de um jeito muito positivo na história do clube. Voltando ao assunto que interessa,